Na mensagem de hoje quero falar com você sobre a primeira ferida do Senhor Jesus. É evidente que nós acreditamos e cremos na veracidade, na confiabilidade da palavra de Deus pregada pelos profetas. Como já mostramos aqui em mensagens anteriores, que Jesus foi profetizado 700 anos antes dele vir ao mundo, ele já era objeto da profecia dos profetas. Isaías, por exemplo, é conhecido como profeta messiânico, aquele que profetizou sobre o Messias, o Deus que faria carne e habitaria entre nós, que se tornaria homem, que se faria homem por nossa causa e habitaria entre nós. O João escreveu no capítulo 1, verso 14 do seu evangelho, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, a veracidade da profecia é muito clara quando se trata da vinda de Jesus ao mundo, mostrada pelos profetas desde Gênesis capítulo 3 até o livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Nessa questão, nós não temos dúvida nenhuma de que Jesus foi o principal assunto de todo o Velho Testamento. Ele continua sendo a base, também o assunto principal do Novo Testamento. Jesus é a base principal de toda a Bíblia Sagrada. Nós chamamos a Bíblia de a Palavra de Deus. Este é o nome de Jesus, palavra. Aquilo que expressa uma ação, explica uma ação. Portanto, Jesus é a palavra de Deus. E nós temos em nossas mãos a palavra de Deus, quer dizer, nós temos Jesus em forma de letras, em forma de capítulos, livros, versículos e palavras escritas. A Bíblia Sagrada, ele disse em João capítulo 17, versículo 17, falando com o Pai, ele disse, a tua palavra é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou a verdade. Portanto, nós vamos ver, baseado nesta verdade que é a palavra de Deus, as feridas do Senhor Jesus, e hoje estaremos vendo a primeira ferida de Jesus quando ele esteve aqui no mundo. Por que nós estamos aqui mostrando as feridas de Jesus? Porque o capítulo 53 do profeta Isaías, repito, 700 anos antes dele vir ao mundo, já profetizava que ele seria ferido, ele seria moído, ele seria quebrado no nosso lugar, ele seria morto, sacrificado em nosso lugar. Lá no capítulo 3 do Gênesis, nós aprendemos no versículo 15, que ali estava inserido na promessa de Jesus também as feridas de Jesus. Que quando diz a Bíblia que Satanás, ou a semente, a descendência de Satanás, o feria o seu calcanhar. E nós estamos vendo aqui agora, e vamos ver uma por uma delas, são várias, é claro que são inúmeras, porém nós vamos nos atermos aqui a algumas dessas feridas que são muito claras na Bíblia Sagrada, como cumprimento do profeta Isaías, no capítulo 53. A primeira ferida de Jesus, quem registrou foi Mateus. Quem falou, obviamente, foi Jesus, mas Mateus, o seu servo, o evangelista, ele escreveu fielmente, movido pelo Espírito de Deus, a respeito da primeira ferida de Jesus. Está no capítulo 26, verso 38 do seu evangelho. E lemos o seguinte, então lhes disse, ou disse aos seus discípulos, minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E posto em agonia, outra vez, mais intensamente, ele orou, dizendo, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão.
Lucas capítulo 22, versículo 44. São dois textos que mostram com muita veracidade a primeira ferida de Jesus. Jesus foi ferido primeiramente na alma. Veja que nesses textos lidos, Jesus estava no Getsêmani. Ele estava no jardim com os seus discípulos. Ele chega a um determinado ponto, ele para com os seus discípulos e diz: ficai aqui enquanto eu vou aqui orar. E ele distanciou deles numa certa distância, e a Bíblia diz que ele se colocou prostrado diante do Pai, e ele orava ao Pai dizendo: se for possível, passa de mim este cálice. Quer dizer, este momento, esta hora triste, quando eu terei que entregar minha vida pelos pecadores. Porque as profecias diziam isto. E ele sabia como Deus que aquele momento estava se aproximando. Mais interessante notar que enquanto Jesus orava, ele dizia aos seus discípulos: olha, a minha alma está totalmente invadida por uma grande tristeza. Que tristeza era esta? Por entregar sua vida por nós? Não, porque ele veio como promessa de Deus para salvar o mundo. E ele sabia que a única maneira de salvar o mundo seria através da sua morte. Mas ele estava tendo medo da morte? Não, ele estava tendo medo de morrer, porque a morte causa, o ato morrer causa pavor. Ele sabia que a partir dali ele estaria separando-se dos seus discípulos até que voltasse de novo para buscá-los por ocasião da ressurreição. Portanto, ele estava dizendo que a sua alma estava angustiada porque, sobretudo, ele estava sentindo o peso dos pecados nossos sobre ele. E isso causaria uma grande agonia em Jesus. Era, por assim dizer, como se Jesus estivesse mudando de estado naquele momento. Ele diz: olha, eu tão puro que sou, sem nenhum pecado, nunca cometi engano na minha boca, eu sei que na hora da morte todos os pecados da humanidade estará sobre mim. Então isso causaria um peso muito grande na alma de Jesus. A parte interior de Jesus, a parte sentimental de Jesus foi atingida diretamente por causa da tristeza de levar sobre ele os nossos pecados na cruz do Calvário. Eu vou repetir o texto mais uma vez para ficar bastante claro que Jesus foi ferido primeiramente na alma, internamente. Então lhes disse, ou disse aos seus discípulos: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E posto em agonia, agora é Lucas quem está falando, e posto em agonia, orou mais intensamente. Ele repetia as mesmas palavras: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Isso prova que cientificamente Jesus estava sendo oprimido por dentro ao ponto de jorrar sangue pelos poros. A pressão era tão grande na sua alma. Portanto, não temos dúvida de que a primeira ferida que Jesus sofreu, de acordo com o profeta Isaías, foi na alma. Isso comprova muito bem com o que disse o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 7, que ele diz o seguinte: ele, está falando de Jesus, ele foi oprimido e afligido. Então ele estava já profetizando 700 anos antes de Jesus vir ao mundo que ele passaria por esse momento de aflição, de tristeza profunda na sua alma. Interessante que tudo isso ele passou por mim, ele passou por você, ele passou por nós. E daqui nós vamos começar uma série de mensagens sobre as feridas do Senhor Jesus. A primeira ferida foi na alma do Senhor Jesus, na parte sentimental do Senhor Jesus Cristo. Ele estava angustiado por sentir as dores dos nossos pecados sobre ele, o momento da crucificação, o momento da prisão, o momento do massacre,
o momento de carregar aquela maldita cruz nas suas costas, o momento de chegar ao Calvário, enfrentar o Gólgota, ser cravado e ser ali morto depois de algumas horas de sofrimento, de agonia na cruz do Calvário. Por isso ele diz: a minha alma está profundamente angustiada, a minha alma está profundamente aflita. E a aflição, repito, era tão grande interiormente que o suor dele transformou em gotas de sangue. Isso não te constrange? Nós vamos continuar vendo essas verdades na Bíblia Sagrada, se Deus assim nos permitir. Mas eu quero terminar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, por continuarmos aqui na Tua presença, podendo ver as feridas do Senhor Jesus, que no nosso lugar foi aflito, foi afligido e sofreu muito internamente por causa das nossas iniquidades, dos nossos pecados que cairiam sobre ele no momento da morte. Pai, eu quero rogar ao Senhor por aqueles que estão me acompanhando, que a Tua palavra possa ser traduzida pelo Espírito Santo, revelada para eles através do Espírito, ao ponto de compreenderem, ó Deus, tanto aqueles que já são salvos quanto aqueles que ainda não são, que compreendam a veracidade, ó Deus, da palavra do Senhor quando se trata do sofrimento do nosso Salvador. Esta é minha oração no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Forte abraço, até a próxima mensagem, se o Pai do Céu nos permitir.